Amém. 1 João 2,14. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês vencerão o maligno. Vamos abaixar nossa cabeça mais um pouquinho, vamos deixar nossas Bíblias abertas e vamos orar mais um pouco ao Senhor. Deus, nessa noite, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas, Pai, que possamos verdadeiramente, Jesus, te conhecer mais, Pai. Que nós possamos estar sensíveis, Senhor, àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu te peço, Pai, tira toda a distração dos nossos corações. Tira, Senhor, de nós todo o mal, tudo aquilo que nos cega diante da Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos nessa noite, Pai. Nós queremos Te ver, nós queremos Te ouvir nessa noite. Abra os nossos ouvidos, Pai. Senhor, o Senhor tem total liberdade nesse lugar e nós te pedimos que a Tua presença, Senhor, repouse sobre os nossos corações. Eu te peço, Pai, que nós não saiamos daqui, Jesus, da mesma forma que nós entramos, que possamos estar sensíveis ao que o Senhor precisa falar conosco nessa noite. Existe em nosso coração, Pai, um senso de justiça, um senso de urgência. Nós queremos, Senhor, viver verdadeiramente o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor não fala aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, Senhor. Por isso, Jesus, fale o coração de cada um que está aqui, Pai. Ministra nas nossas vidas, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria que a gente se atentasse aqui no final do versículo, onde diz: Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês vencerão o maligno. Todos nós aqui somos jovens, amém? Palavra para todos aqui. E aqui, João, ele está falando dessa questão do jovem forte, né? E muitas vezes na nossa cabeça, na nossa mente, a gente pode pensar que ele está falando isso porque nós, jovens, somos fortes fisicamente. Mas aqui João está nos alertando sobre uma força espiritual, porque no final do verso ele diz: vocês são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês vencerão o maligno. Então, em nós, através da palavra do Senhor, existe uma capacidade de vencer as tentações, uma capacidade que vem do Senhor, para que a gente seja forjado e permaneça em fé. Amém? E pensando nisso, o Senhor falou muito ao meu coração sobre algumas coisas que podem tirar nós desse lugar, de vencer a tentação, de permanecer em fé. Nos dias de hoje, a gente vê muito sobre as nossas ocupações, nossas tarefas, nossos dias corridos. Acredito aqui que todo mundo tem uma vida corrida, né? Para todo mundo é corrido, todo mundo tem os seus afazeres, suas ocupações. E muitas vezes isso pode tirar nós do lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. E muitas vezes essas ocupações têm nos tirado desse lugar. E existe um plano do Senhor para nós, jovens. A palavra nos diz isso. O Senhor tem um plano perfeito para as nossas vidas. Então, cabe a nós fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos vencer as tentações. Nós precisamos permanecer em fé. É isso que João deixa para a gente aqui em 1 João. E as nossas preocupações, as nossas agitações, as nossas correrias, elas muitas vezes têm nos tirado desse lugar de conexão com o Senhor. E nesses dias, o Senhor tem queimado muito no meu coração a respeito disso. Como nossa geração tem se portado a uma geração que vive na correria, que vive com ocupações, que vive preocupado, que vive ansioso com muitas coisas. Nós precisamos realmente abrir espaço no nosso coração para Deus. E há um tempo atrás, eu li esse livro aqui, Espaço para Deus,
do Henry Nouwen. Alguém conhece esse livro? Bastante gente, que legal. Eu li esse livro, nós lemos, na verdade, com o pessoal que a gente discipula, e foi um livro realmente que mudou assim, a minha vida. E pensando sobre essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor me lembrou novamente sobre esse livro. E esse livro ele fala sobre um convite para uma vida espiritual, um convite para a gente realmente abrir espaço para Deus. E para quem nunca leu, gente, de verdade, eu super indico esse livro. Se alguém quiser o meu emprestado, eu posso até emprestar. Eu não sei se tem aqui na loja, mas é um livro muito legal. Ele é bem fininho, ó, um livretinho assim mesmo. Se eu não me engano, ele deve ter umas 90 páginas. Mas é um livro muito, muito fácil de ler, porque ele é aquele livro que você quer ler tudo de uma vez só, sabe? Ele é muito dinâmico, assim, bem prático, então ele é muito bom. Eu, de verdade, indico para vocês lerem ele. E o Senhor me lembrou de volta desse livro, quando eu estava, orando sobre a questão dessa palavra. E esse livro, ele realmente... ele mostra como nossas ocupações, como as nossas preocupações do dia a dia têm nos tirado desse lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Essa conexão que o Espírito realmente quer que nós vivamos diante das nossas vidas, mesmo que corridas, né? E mesmo em meio a tantas ocupações, mesmo a gente gastando os nossos dias na correria, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui estuda, todo mundo aqui tem afazeres, mesmo em meio a tantas correrias, nós nos sentimos tão cheios de coisas, mas tão vazios do Senhor, sabe? Quantas vezes a gente não terminou o nosso dia e falou assim, nossa, estou tão cansado, você fez um monte de coisa, você estava cheio de tanta coisa e estava vazio do Senhor. E esse livro ele fala muito dessa questão da insatisfação. A gente está muito cheio de muitas coisas, muitas situações, mas muito vazios do Senhor, com uma sensação realmente de insatisfação. Embora muito atarefados, muito preocupados, raramente nós nos sentimos plenamente satisfeitos. Isso é um mal do nosso século, sabe? A gente tem vivido dias muito corridos, muitas coisas, muitos acontecimentos, muitas situações que têm nos tirado desse lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Sabe? A vida corrida não pode tirar o tempo que nós precisamos ter com o Senhor. Sabe? Então, esse livro de verdade fala muito sobre todas essas coisas que eu falei, que eu vou falar. Então, é uma indicação super assim para vocês. E, gente, o que eu estou falando aqui não é que você não deve ter uma vida corrida, até porque não tem como, né? Nós trabalhamos, nós temos muitas tarefas. Eu não posso deixar de ser mãe, que leva ali boa parte do meu dia. Quem é mãe sabe como que é uma demanda alta, Então, eu não posso deixar de ser mãe, Não é isso que a palavra do Senhor diz, Eu não posso deixar de cumprir as minhas obrigações. O Senhor, Ele é justo, então nós precisamos ser justos diante dEle também. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Ele nos entregou. Então, nós não podemos deixar nossas obrigações, deixar nosso trabalho, deixar de ser uma dona de casa, deixar nossa faculdade. Nós não podemos deixar os nossos afazeres, E sobre as preocupações da vida, algo a mais está acontecendo. Ao mesmo tempo que a nossa mente, o nosso coração estão cheios de muitas coisas, levando-nos a indagar como podemos satisfazer as expectativas que são impostas por nós e pelos outros, nutrimos um sentimento profundo de não realização. Muitas vezes nós colocamos tanta expectativa em nós, eu consigo fazer tudo, eu dou conta de tudo, mesmo em meio à correria, eu consigo fazer, eu sou capaz de fazer, e realmente, o Senhor nos capacita, mas nós precisamos olhar para isso e ser também satisfeitos, mas satisfeitos no Senhor, e essa satisfação nós vamos só encontrar no Senhor. A gente tem vivido dias de muita agitação e pouca aquietação. E a palavra do Senhor diz em Salmos 46:10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Algumas versões diz, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Então, a nossa satisfação ela só vai ser completa pelo que o Senhor tem para nós, através da vida do Senhor. Amém? E
olhando para essa situação, né, de muita agitação, muitas preocupações, muitas ocupações, me veio muito à memória a questão da ansiedade, né? Como que nós temos vivido uma geração totalmente ansiosa, né? Muito ansioso se, né, vai casar, muito ansioso se vai ter filhos, ansioso acerca do futuro, será que eu vou conseguir uma namorada? Será que eu vou conseguir passar naquele concurso? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou ser uma boa esposa? Os nossos dias estão muito ansiosos acerca do nosso futuro. E quando eu estava pensando sobre essa questão da ansiedade, me veio muito a questão da pandemia, né? A pandemia veio para realmente a gente ver que nós não estamos no controle de nada. Nada está no nosso controle. O controle das nossas vidas está no Senhor. E na pandemia, né, a gente com as nossas vidas ali toda ocupada, cheia de preocupações, a pandemia veio e parou todo mundo, né? Acho que o Senhor pensou assim, essas pessoas vão continuar fazendo tudo freneticamente, eu vou parar todo mundo para realinhar os corações, sabe? E esses dias a gente estava até conversando lá em casa sobre como a pandemia mudou muitas pessoas, né? Mas também como a pandemia veio e as pessoas estavam todas dispersas, né? Ah, só uma pandemia, né? E eu creio de verdade que foi algo que o Senhor nos parou, sabe? E a pandemia nos fez muito ansiosos, acho que muito mais do que nós já éramos, né? Nos tornou uma geração ainda mais ansiosa. Como que eu vou vencer a pandemia? Como que eu vou conseguir recurso? Muitas pessoas ficaram sem trabalho, né? Tantas situações aconteceram, pessoas perderam pessoas super queridas da família, né? Então, como que a pandemia nos parou? Como que ela também nos fez ficar muito ansiosos? E daí eu fui pesquisar, né? Porque eu sou um pouco curiosa. Fui lá pesquisar sobre a questão da pandemia. E, gente, eu fiquei chocada. 1/3 da nossa população tem ansiedade. Gente, 1/3 é muita coisa. E eu vi que esse índice ele só tem subido durante a pandemia e pós-pandemia. Ou seja, nós já éramos uma geração super ansiosa e depois e durante a pandemia a gente se tornou muito mais ansioso. Então, isso é muito preocupante para nós nos dias de hoje, porque a palavra diz totalmente ao contrário. A palavra diz que nós não devemos andar ansiosos. Abre comigo Filipenses 4:9, que a gente vai ver isso de perto. É um texto muito conhecido por nós, mas eu queria que a gente lesse junto. É Filipenses 4, do 6 até o 9. A palavra do Senhor diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. E com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Sabe, a maior armadilha dos nossos dias é a nossa mente. A nossa mente muitas vezes nos impulsiona, mas muitas vezes nos leva para lugares onde o Senhor não quer que nós estejamos. E a palavra de Deus ela é muito clara para nós. Não andem ansiosos. E talvez esse texto seja muito conhecido, que a gente passe nele e a gente nem perceba, né? Como ele é precioso em dizer, não andem ansiosos. Nós não devemos andar ansiosos sabendo que nós temos um Deus. É através dele que nós vamos vencer a nossa mente. A nossa mente precisa receber um comando de nós. Alma minha, se aquiete. Alma minha, não ande ansiosos. Que nós possamos ser esses, que traga luz para as nossas mentes, dizendo, não andem ansiosos. E continuando, né, sobre tantas coisas que nos tira desse lugar onde o Senhor quer que nós estejamos, onde o Senhor quer que nós demos espaço para Ele, mesmo nesses dias corridos, mesmo nesses dias tão desafiadores que muitos de nós podemos estar vivendo, tem as distrações.
Quem aí já viveu super distraído, não estava atento ao que o Senhor tinha, não estava atento àquilo que o Senhor oferecia para nós? 1 Coríntios 7:35, se você quiser abrir para a gente poder ler juntos. 1 Coríntios 7:35. A palavra do Senhor diz: digo isso para o seu bem e não para lhes impor restrições. Quero que faça aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Sabe, olhando para homens e mulheres da Bíblia que viveram dias distraídos, distrações, eu lembrei muito sobre Sansão. Ele estava muito distraído com tantas coisas acontecendo, com tanta informação, e ele ficou totalmente distraído, e ele caiu na armadilha de Dalila. Ele caiu no lugar onde ele saiu totalmente daquilo que o Senhor tinha para ele. Ele perdeu as suas forças diante da distração. Eu lembro também, lá em Cânticos 2:15, que fala sobre as raposinhas, né? Que é mencionado ali. Quais têm sido as nossas raposinhas, né? O texto fala sobre as raposas, né? E ali e acabar atrapalhando a colheita, né? Então, quais têm sido as nossas raposinhas? Será que tem sido nosso celular, nossas redes sociais? Que tipo de distração mascarada por raposinhas tem tirado nós do lugar onde o Senhor quer que nós estejamos? Talvez seja o acesso indevido da internet, talvez uma vida mergulhada na pornografia, muitas vezes os olhos não voltados para o Senhor. Quais têm sido as tuas raposinhas mascaradas de distrações nesse dia? E me lembra também lá em Lucas 10:40, onde Marta, embora estivesse fazendo algo muito importante, ela estava fazendo algo que é certo, né? Ela estava ali servindo, mas ao mesmo tempo ela estava muito ansiosa, muito distraída, muito ocupada, com muitas distrações, enquanto Maria escolheu o que era essencial, estar aos pés do Senhor. E a palavra nos mostra nessa passagem que não é sobre você não servir, não é sobre você não estar aqui na casa do Senhor servindo, não é sobre você não ter um bom trabalho, você ser bom naquilo que você faz, deixar de ter afazeres, mas é sobre saber discernir a palavra do Senhor, onde diz, você precisa fugir das distrações, você precisa discernir o tempo e as estações que você está vivendo. E me lembrou muito sobre a vida de Marta. E sabe, pode um jovem vencer as tentações, pode um jovem permanecer em fé, se ele não tiver fortalecido no Senhor. Lá em 1 João, que a gente leu, a palavra diz que o Senhor nos chamou porque nós somos fortes. Nós, através dele, nós podemos vencer o maligno. Através dele, nós podemos permanecer em fé. E será que nós temos sido esses jovens nessa geração que tem permanecido, que tem buscado o Senhor, que tem dado espaço para Deus? Será que nós temos sido essas pessoas nessa geração que é nomeada, que é super falado, é a geração da correria, a geração da produção em série, que produz muito, que faz muito? Será que nós temos sido essas pessoas? Ou será que tem várias raposinhas nas nossas vidas que nos distraem muito, que nos tira muito do foco, que nos tira do lugar onde o Senhor quer que nós estejamos? E a distração de verdade não pode tomar conta do nosso coração. Nós precisamos encontrar espaço para o Senhor nos nossos dias corridos, na nossa agenda superlotada. Nós precisamos estar com o Senhor. Isso precisa ser uma verdade no nosso coração. Isso precisa ser algo que é realmente prioridade no nosso coração, uma prioridade nas nossas vidas. E como um jovem, né, pode ser fortalecido no Senhor, só existe uma verdade, que é o Senhor. É dele que vem a nossa força, é dele que vem nossa capacidade. O Senhor é um Senhor todo-poderoso. É através dele que nós vencemos as tentações do inimigo. É através dele que diz lá em 1 João que nós vamos permanecer em fé. É através do Senhor que nós vamos vencer as tentações do maligno.
E Salmos 18, 1 diz: o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu refúgio. É através do Senhor, é através da palavra dele que nós vamos ser fortalecidos. Amém? E que de forma nós podemos ser esses jovens, de que forma nós podemos ser essas pessoas que, além de ser sábios, além de vencer as tentações, ainda proclama a vinda do Senhor, canta Maranata com o coração totalmente rendido a Ele. Existem várias formas e uma delas é realmente conhecer o Senhor. A gente fala muito aqui, a gente ora muito, a gente canta muito sobre que nós queremos conhecer o Senhor, que nós queremos conhecer a Deus. E existe realmente um chamamento do Senhor para esse lugar, de conhecer Ele profundamente, entender as profundezas do seu coração, os desejos do seu coração. Algo que eu tenho orado muito nesses dias é: Senhor, me ajuda a entender os desejos do seu coração, me ajuda a entender as dores do seu coração. Isso precisa ser uma verdade nas nossas vidas. E nós somos essa geração que nós temos a responsabilidade de buscar isso todos os dias. E para isso nós precisamos conhecê-lo. Salmo 119, 11 diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é como um escudo contra o pecado. Através da palavra nós podemos sim vencer o pecado. Sabe, nós não somos jovens aqui que não conseguem vencer o pecado. Muito pelo contrário, nós conseguimos através do Senhor. Amém? Que sejamos esses jovens, que sejamos essa geração que vence o pecado, que vence as tentações através da palavra. E quando eu penso sobre permanecer, sobre conhecer o Senhor, eu me levo a lembrar de volta sobre João Batista. Para quem conhece, a gente sabe que como a vida de João Batista é uma verdade na nossa casa, algo que o Senhor sempre está falando no nosso coração, é sobre a vida de João Batista. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor. Nós cantamos muito aqui hoje sobre preparar o caminho, sobre anunciar e proclamar a vinda do Senhor. E João Batista foi esse. E uma das características que mais mexe comigo sobre a vida de João Batista é que ele vivia uma vida totalmente radical no Senhor. E nós precisamos tirar isso como exemplo para nós no dia de hoje. Nós precisamos ser radicais contra o pecado, radicais contra o acesso indevido aos nossos celulares. Talvez a sua raposinha não seja algo que você considere muito grande, muito uau, que empecilho para a minha vida. Mas talvez seja o acesso à rede social. Às vezes a gente fala assim: ai, não tenho tempo, não consigo. Mas daí a gente vai lá olhar nosso celular, a gente ficou 2, 3, 4 horas nas redes sociais. E, gente, é muito fácil a gente entrar nesse lugar. A gente entra para ver um negocinho. Quando a gente vê, a gente ficou horas mexendo. E, gente, não é errado usar as redes sociais. Não é. Não é algo ilegal, não é algo super errado. Mas se a gente não usar da forma correta, isso realmente vai nos tirar do lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. E para a gente conhecer o Senhor, a gente precisa de tempo. Uma vida corrida, uma vida cheia de afazeres, nós precisamos encontrar esse tempo. E talvez a sua raposinha tenha sido seu celular, tenha sido sua rede social. Então, nós precisamos de verdade dosar as nossas vidas, dosar aquilo que é importante para nós. O que tem sido importante para nós? Quais têm sido as nossas prioridades em meio a uma geração tão ocupada, uma geração tão distraída? Quais têm sido as nossas preocupações? Quais têm sido aquilo que tem nos tirado da onde o Senhor quer, do centro da vontade dEle? E realmente João Batista fala muito sobre preparar o caminho. E eu queria que a gente lesse juntos Marcos 1, do 1 até o 5. Marcos, do 1 até o 5. Meu marido disse que está tudo bem com a Cecília, então está tudo certo. Marcos 1, do 1 ao 5.
Preocupação de mãe, né, gente? Estou falando aqui das preocupações, das distrações. Estou eu ali olhando a Cecília. Ai, meu Deus. Marcos 1, do 1 até o 5. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, e ele preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por eles no Rio Jordão. Sabe, eu creio de verdade que o Senhor... A gente já ouviu aqui várias vezes sobre João, né? Há semanas atrás. E eu creio de verdade que o Senhor tem levantado uma geração que prepara o caminho, assim como João Batista preparou o caminho. Sabe, eu creio de verdade que o Senhor tem levantado no nosso meio uma geração que não é distraída, uma geração que não está com os olhos na terra, mas que tem preparado o caminho do Senhor. E eu de verdade quero fazer parte dessa geração, sabe? Que prepara o caminho para o Senhor, que coloca os olhos no Senhor, que tem uma vida totalmente radical, assim como João Batista é declarado aqui nas Escrituras para a gente. Uma vida radical, uma vida que segue Jesus, que prepara o caminho para a vinda dele. Sabe que nessa noite de verdade, assim como eu fui totalmente constrangida por essa verdade, totalmente constrangida pelo Senhor nisso, que nós possamos estar nesse lugar hoje, sabe? Olhando nossas vidas, nos avaliando. Será que através de nós as pessoas têm reconhecido Jesus? Será que através de nós estamos sendo essa geração que prepara o caminho para o Senhor? Sabe, que isso realmente toque as nossas vidas hoje. Que não seja apenas mais uma palavra, que não seja apenas mais uma noite de culto, mas que seja uma verdade para a gente, que seja uma verdade para os nossos dias. Não somente hoje, mas todos os dias. Que sejamos lembrados de como nós devemos preparar o caminho do Senhor, através da palavra dEle, através de conhecer o Senhor. E através disso, nós não podemos fazer outra coisa senão meditar na palavra. A palavra nos diz que nós devemos meditar dia e noite na palavra. Sabe, me entristece muito saber que talvez nos nossos dias a gente passe dias, semanas, sem nem abrir a Bíblia. Sem ao menos pedir: Jesus, eu quero te ver aqui, eu quero te conhecer. Gente, isso de verdade deveria ser uma tristeza para os nossos corações. Sabe, uma geração que não conhece a Bíblia. Uma geração que não tem revelação do Senhor. Que diz assim: olha, eu li aqui, mas eu não entendi nada. Isso precisa sim falar aos nossos corações. E é através do Senhor que nós vamos conseguir esse lugar. De ter revelação da palavra, de conseguir força. Mesmo no dia que você não quer, de abrir a palavra e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso ouvir do Senhor. Eu preciso meditar na sua palavra. É somente através da palavra que nós vamos vencer as tentações que o Senhor nos disse lá em João. O Senhor nos chamou, o Senhor chamou os jovens, dizendo: vocês vencerão o maligno. Vocês vão permanecer em fé. E nós só vamos conseguir isso se a gente meditar na palavra. Se a gente conhecer o Senhor. Como que a gente vai conhecer o Senhor? Como que a gente vai vencer o maligno? Como que a gente vai vencer as tentações se nós não lemos a Bíblia? Se nós não meditamos na Bíblia? Se nós não olhamos para as Escrituras? Se nós não somos confrontados por ela? E eu queria que nós abríssemos juntos Salmo 119, do 97 até o 100. Parece muito, mas é pouco, né? 97 eu sei. Salmo 119, 97. A palavra do Senhor diz em Salmos: como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos. Porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. É através da palavra, então, que nós vamos fugir
da aparência do mal, fugir do inimigo. Olha o que a palavra nos diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Será que nós temos esse entendimento de dizer: medito na palavra o dia inteiro, medito nos teus mandamentos o dia inteiro? Sabe, o que mais me confronta meu coração é alguém vir falar comigo sobre alguma coisa, sobre algum assunto, falar: o que você acha, me orienta, me aconselha, e eu não saber conduzir a Bíblia, conduzir a conversa voltado para o centro da vontade de Deus, que é as Escrituras. Por isso nós precisamos meditar na palavra dia e noite, para que nós tenhamos o que transbordar na vida das pessoas, que nós possamos olhar para isso e ver uma geração que consegue conversar, colocando referências bíblicas, falando sobre Jesus, sabe? Nós não podemos entrar numa mesa sem nenhum discernimento, sem saber o que falar, como agir. E sabe, algo que uma vez a pastora Paty, uma vez falou para mim: Paloma, você não vai ter experiência para todas as coisas na sua vida. Você não vai ter uma experiência sobre a maternidade, sobre o casamento, sobre todo e qualquer assunto. Mas você vai ter sempre a palavra do Senhor. E nela a gente encontra toda a resposta. Qualquer resposta. Sabe, muitas vezes a gente pode dizer assim: nossa, eu sou tão nova, né? Não tenho quase nenhuma bagagem, né? Tem muito mais pessoas com muito mais experiência do que eu. Pode ser que nós sejamos tentados a olhar para isso, sabe? Nas nossas conversas, nossas mesas. Mas se nós temos a palavra, se nós meditarmos nela, como a palavra nos diz aqui em Salmo, medito nela o dia inteiro, nós sim vamos ter muita bagagem, nós sim vamos saber discernir as conversas, nós vamos saber lidar com a fofoca, com a maledicência, com a inveja. Nós vamos ter bagagem para transbordar na vida do outro, com amor, com coragem, com discernimento da palavra. E para isso nós precisamos de verdade meditar na palavra. Para a gente vencer o maligno, para a gente permanecer em fé, para a gente conhecer o Senhor, para a gente ser esse jovem que João nos diz que nós somos. A palavra nos afirma que o Pai chamou nós jovens porque nós vamos vencer as tentações do inimigo, porque nós vamos permanecer em fé. Que nós sejamos esses hoje, que nós não sejamos chamados de geração Nutella, geração fast food, geração que quer tudo na hora, que faz só o que quer. Não, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor diz que nós precisamos fazer, que a palavra nos diz que nós somos. Nós somos jovens fortes. E aqui nós não estamos falando de uma força física, nós estamos falando de uma força espiritual. Como isso precisa mexer com os nossos dias hoje. Uma força espiritual que o Senhor diz que nós temos através dele. E nós precisamos ser esses. E como que nós vamos dar espaço para Deus? Para uma geração que não está preparada. Para uma geração que não sabe conduzir a palavra, que não sabe conduzir uma conversa. Nós precisamos ser uma geração realmente preparada. Preparar o caminho do Senhor é custoso. Não vai ser do dia para a noite que nós vamos entrar nesse lugar de preparar o caminho para a vinda do Senhor. Nós precisamos gastar tempo. Quando nós cantamos aqui, gastaremos tempo, Senhor, aos teus pés, gastarei minha vida aos seus pés. Fala sobre gastar os nossos dias, meditando na palavra, conhecendo o Senhor, tirando de nós todas as distrações, todas as raposinhas mascaradas de distração, todas as ocupações que nos tiram do lugar que o Senhor quer que nós estejamos. E sabe, o convite do Senhor para nós hoje não é a gente deixar de fazer as nossas obrigações, as nossas tarefas, mas o convite do Senhor para nós hoje é: olhe para mim. É através de mim que vocês vão ser uma geração que permanece. É através de mim que vocês vão vencer o maligno. Nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas terrenas. Nós precisamos parar de andar tão distraído com tantas coisas, com tantas preocupações, com tantos afazeres e colocar os nossos olhos aonde realmente importa. Onde está o nosso coração? Será que nós temos tido
Ou um tempo na nossa agenda super lotada, super cheio de coisa. É até chique, né? Falar assim, ai, não tenho tempo. Ai, essa semana está tão corrido, não consigo marcar um tempo. Só daqui 3 meses a gente vai poder fazer alguma coisa, marcar uma mesa. Parece chique isso, né? Ai, que pessoa ocupada, né? Deve ser super culta, uma pessoa super, né, importante. Gente, quando na verdade isso pode ser bom? Pode, né? Dependendo do ponto de vista. Mas será que nós temos sido as pessoas que têm dado um espaço para Deus? Será que a gente tem conseguido um horário ali na nossa agenda para ter um tempo com Deus? Será que a gente marca ali, né, um tempo, um espaço para Deus e a gente não abre mão daquilo? Será que a gente tem negociado? O Senhor me confrontou muito sobre isso. Será que nós temos negociado o nosso tempo com o Senhor por qualquer outra coisa, por qualquer outra situação? Tudo é mais importante do que o Senhor. Isso não pode acontecer nos nossos dias. Nós precisamos realmente estar preparados. Eu acredito de verdade que o Senhor não vai vir para uma noiva despreparada, para uma geração despreparada. Nós precisamos estar preparados. E para isso nós precisamos meditar dia e noite. A palavra nos diz aqui em Salmos, como eu amo a tua lei. Nós precisamos amar o Senhor, amar as Escrituras, querer aprender mais dEle, querer ter o Senhor como nossa referência nas nossas vidas. Mateus 6,33, não precisa abrir, vou ler rapidinho. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, quando nós lemos isso, mais uma vez, é um texto muito comum, nós, né, ouvimos falar muito sobre isso, né? Mas quando o texto diz que nós precisamos buscar o reino de Deus, não é sobre um método de ganhar um galardão, não é um método de ganhar um reconhecimento. Quando nós lemos aqui, todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é uma expressão do amor e do cuidado de Deus para nós, que estende no nosso ser. Nós precisamos olhar para isso e dizer, todas as outras coisas serão acrescentadas quando eu buscar o Senhor em primeiro lugar, quando eu buscar o reino de Deus. Todas as outras coisas me serão acrescentadas. E isso não é uma frase de efeito, não é um texto bonitinho que a gente pode usar, né, sem entendimento. É uma verdade das Escrituras. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe, eu acredito de verdade que uma das coisas que mais tem queimado no meu coração é o fato de a gente olhar muito para as coisas daqui da terra. Sabe, as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas distrações têm tomado, têm roubado aquilo que o Senhor quer de nós, que é olhar para as coisas eternas. Sabe, uma coisa que mexe muito com o meu coração é o que eu tenho plantado hoje, aqui na terra, que eu vou colher na eternidade. Sabe, eu sei que ser uma boa, né, uma boa estudante, ser uma boa esposa, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito legal. Ser uma boa esposa, ser uma boa mãe agora, né, que sou mãe, é muito bom. O Senhor quer isso de nós, o Senhor quer que nós sejamos bons naquilo que nós fazemos. Mas isso não pode ser mais importante do que buscar e acumular coisas que nós vamos ver na eternidade. Sabe, olhar para as coisas daqui da terra não é suficiente. Nós não podemos olhar só para isso. Nós precisamos buscar a eternidade. Precisamos preparar um caminho para a vinda do Senhor. Sabe, que a nossa geração hoje possa ser esses. Sabe, que anuncia a vinda do Senhor. Que os nossos corações sejam confrontados de que não é simplesmente entrar aqui num culto legal. Vou lá no culto de jovens, né? Ouvir um bom louvor, ouvir uma boa palavra e sair daqui, né? Por exemplo, meu amigo não veio. O que foi falado no culto? Não lembro, não sei. Sabe, a palavra do Senhor, ela tem que penetrar no nosso coração. Precisa ser como uma flecha no nosso coração, onde a gente é mudado, onde nós somos transformados pela palavra do Senhor. Nós precisamos ser
transformados pelo Senhor. Precisamos ser transformados por Ele. E aqui nesse livro também, né, que eu indiquei para vocês, fala muito sobre a solitude. E esse é um lugar bem desafiador, né? Solitude nada mais é do que o lugar secreto. E lá na Living, para quem é da nossa Living, a gente sempre fala sobre o lugar secreto. A gente sempre fala assim, independente da palavra que foi pregada no domingo, nós sempre vamos voltar para o lugar secreto. Aí, quando eu estava escrevendo, eu pensei, não é voltar para o lugar secreto, é o início de tudo o lugar secreto. Não é voltar para aquele lugar é o centro. O lugar secreto é uma realidade para nós, precisa ser uma realidade para nós. E eu gostaria de ler algo que está escrito aqui, que eu achei muito legal, que diz: a disciplina da solitude é uma das mais poderosas disciplinas para desenvolver uma vida de oração. É um caminho simples, embora difícil, para nos libertar da escravidão, das ocupações e preocupações, e começar a ouvir a voz que faz novas todas as coisas. Talvez esse lugar de solitude, esse lugar de devocional, seja um desafio para os nossos dias. É muito difícil você silenciar a sua alma em meio a tantas preocupações, em meio a tantas agitações. Mas quando nós tiramos esse tempo com o Senhor, Ele acalma o nosso coração, Ele tira as distrações. E através da nossa prática, da solitude, do lugar secreto, do nosso devocional, nós vamos conseguir ver que o Senhor faz novas todas as coisas. Nós vamos entender que o Senhor é aquele que nos traz revelação. Nós vamos entender que não é sobre mais um devocional, mas é ver que o Senhor faz novas todas as coisas. E isso precisa realmente falar no nosso coração. E a solitude, ela exige que nós tiremos esse tempo, esse espaço para Deus, como diz o livro. E à medida que isso se torne algo vivo no nosso coração, mesmo em meio à agitação, mesmo em um dia que você está cheio de afazeres, você vai conseguir ouvir a voz do Senhor. Quando eu medito na palavra dele dia e noite, eu tenho uma bagagem suficiente para dizer: alma minha, se aquiete. Dia ansioso, você não tem poder sobre o meu dia. Você não tem poder sobre a minha vida. Como que nós vamos vencer o maligno se nós não conhecemos a palavra mais uma vez? Por isso a palavra nos diz que nós devemos voltar os nossos olhos para o lugar secreto. Sabe, nós falamos tanto sobre entre no seu quarto, fecha a porta, ora, medita na palavra. Mas isso também precisa ser uma realidade no nosso dia todo. A palavra diz, medite na palavra dia e noite. Não é somente naquele horário, mas é em todo o nosso dia. Toda uma vida baseada em viver ao redor da beleza do Senhor. Em viver uma vida baseada em ouvir a voz do Senhor. E para isso nós precisamos também, para realmente fugir das tentações do maligno, de permanecer em fé, é ter uma vida de santidade. Foi cantado hoje sobre a santidade, sobre ter uma vida santa. E o pecado, sim, faz parte da nossa natureza humana, uma natureza caída, mas é através do Senhor que nós podemos ir totalmente ao contrário do pecado. Podemos, sim, ter uma vida de santidade, e é através do Senhor. Abra comigo 1 Pedro 1,15. A palavra diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Afastem-se do mal. Agora em 1 Tessalonicenses, eu vou ler rapidinho. Afastem-se de toda forma do mal. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor, Ele morreu e ressuscitou para que hoje nós possamos ter acesso a Ele, para que nós possamos vencer, para que nós possamos ser santos como Ele é santo. Não existe fórmula mágica. O Senhor nos chama para esse lugar de santidade. Jovens santos, jovens que buscam a santidade do Senhor. É para isso que Ele tem nos chamado nesses dias, a sermos santos como Ele é santo. A palavra nos diz que nós podemos estar nesse lugar. E é onde nós devemos desejar estar. Isso precisa queimar no nosso coração. Ser santos como Ele é santo. E sabe, o mal pode apresentar diversas formas. Ele pode até ser disfarçado de coisas boas. Por isso nós precisamos orar, vigiar e orar a respeito daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Daquilo que é bom e daquilo que é mal. E Paulo nos ensina que nós devemos arrancar fora todo o mal, todas as nossas obras da carne. Abra comigo rapidinho ali em Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Nós vamos ler até o 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo nos exorta a fugir da aparência do mal, a fugir dessas obras da carne. Sabe, muitas vezes pode ser disfarçado de raposinhas nos nossos dias. Uma inveja, uma ira. Nós precisamos fugir desse lugar. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Precisamos ter isso como uma prioridade nos nossos dias. Se nós quisermos ser esses jovens que a palavra do Senhor nos diz em João, que vence o maligno e que permanece em fé. E sabe, olhando para as Escrituras, nós temos grandes homens e mulheres de Deus, grandes referências para nós nos dias de hoje. Mas uma referência, um modelo do céu para nós nesses dias é Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus é quem nós devemos seguir. E a palavra de Deus nos diz isso. Marcos 1:32, se você quiser abrir comigo. Vamos ver como o Senhor, como Jesus é o nosso modelo. Marcos 1:32, nós vamos ler até o 39. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procuraram, encontraram e disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para outros povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos ver que que Jesus tinha muitas ocupações. Ele tinha vários afazeres. Ele não veio para ficar deitado no sofá, para descansar. Ele veio para fazer muitas tarefas, muitas coisas. E talvez a gente olhe para a vida de Jesus e diga: será que Jesus, era tão ocupado que ele não tinha tempo para ouvir a voz do Pai? Muito pelo contrário. Olha o que a palavra nos diz. Que quando estava quase amanhecendo, ele levantou e foi para um lugar deserto, onde orava. O que mais me chama a atenção na vida de Jesus era a sua obediência. Mesmo ele sendo Jesus, ele tirava um tempo para ouvir a voz do Pai. Mesmo em meio a tantos afazeres,
mesmo levando a mensagem, pregando, expulsando demônios, curando, ele tinha um tempo que ele separava para ouvir a voz do Pai. Jesus é a nossa referência. Jesus é o nosso modelo. Jesus é aquele que veio e tirou um tempo para orar. Ele sabia discernir a voz do Pai. E o Senhor tem nos chamado para esse lugar. Que mesmo em meio à agitação, mesmo em meio a tantas preocupações, tantos afazeres, e afazeres bons, corretos, Jesus fazia o que era bom. Ele tirava um tempo, ele tirava um espaço para ouvir a voz do Pai. A nossa obediência vai nos levar para esse lugar de ouvir a voz do Pai. A nossa obediência precisa ser um modelo para as outras pessoas. Precisamos ser aqueles que são exemplares para o mundo, sabe? E quando nós nos colocamos nesse lugar, nós nos distanciamos da ansiedade, nos distanciamos das distrações, nos distanciamos das ocupações. Nós tiramos tudo isso dos nossos olhos e colocamos nossos olhos no Senhor. Colocamos nossos olhos no lugar que realmente importa. E isso precisa realmente queimar nosso coração. Filipenses 2,15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Quando ele fala irrepreensível, que devemos ser esses, nós precisamos ser esses, que não dão motivo para que nos condenem, para que nos critiquem. Quando fala filhos de Deus inculpáveis, precisamos viver sem culpa, sem mácula. Precisamos ser exemplo para as pessoas. No final ele diz, luminares no mundo. A passagem usa uma metáfora para falar das estrelas. Precisamos ser luz em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração de muitas informações. Precisamos ser luz, precisamos ser sal na terra, como a palavra do Senhor nos diz. Nick Cruz diz, temos exalado o mau cheiro do mundo, em vez do mau cheiro de panos de saco e cinzas. Muitas das nossas igrejas atuais estariam mais confortáveis em um cinema do que uma reunião de oração. Têm mais medo de viver em santidade do que em pecado. Sabem mais sobre dinheiro do que sobre exaltar a Cristo em nossos corpos. Ela está tão corrompida que trata como heresia o ensino do arrependimento e santidade. A igreja contemporânea é simplesmente apenas um retrato do mundo com uma roupagem evangélica. O Senhor chama nós jovens para fazer a diferença. Ele nos chama para sair desse lugar e entrar no lugar de conhecer. O Senhor nos chamou porque Ele nos conhece. Ele conhece nós, jovens. Mas será que nós temos conhecido Ele o suficiente para viver essas verdades? Para não ser essa igreja contemporânea que mascara muitas coisas. Será que nós temos sido esses? Sabe, o Senhor tem falado muito comigo sobre uma urgência nos nossos dias. Uma urgência para que nós sejamos uma geração que anuncia a vinda do Senhor. Uma urgência em deixar de ser uma geração fria, uma geração que não discerne a vontade do Pai. Sabe, que nós possamos deixar de ser uma geração que não tem mais fome, que não tem mais sede. Eu tenho falado com Samuel, é muito legal a gente saber sobre avivamentos que aconteceram. Sabe, como é importante para nós conhecer pessoas, conhecer avivamentos, saber o que aconteceu no passado. Mas, meu Deus, como o Senhor tem trago uma urgência no nosso coração, da minha casa, sobre a gente não viver mais olhando somente para as coisas que já passaram. Nós precisamos anunciar, nós precisamos ir atrás do que realmente o Senhor quer. Ele quer fazer novas todas as coisas. Sabe, existe uma urgência. O Espírito diz sobre uma urgência que nós devemos buscar o Senhor. Precisamos ter fome, precisamos ter sede para viver um avivamento. E sem fome e sede nós não vamos ver isso.
Precisamos parar de ser uma geração fraca, uma geração que desiste, uma geração que não olha para Cristo. Existe uma urgência que o Espírito Santo tem soprado em nossos corações. Vocês precisam ter fome e sede, o Senhor diz para nós. Sabe, que nessa noite nós possamos ter mais fome e sede, a ponto de que o Senhor venha e que Ele tire todas as distrações do nosso coração. Que Ele tire todas as preocupações que não vêm dEle do nosso coração. Existe uma urgência do Senhor para dizendo: me conheça profundamente. Saia desse lugar raso, desse lugar superficial. O Senhor quer que nós sejamos levados a um lugar mais profundo de intimidade com Ele. Precisamos conhecê-lo a ponto de saber as dores do seu coração, saber o que fere o coração do Senhor. Precisamos ser uma noiva preparada para que o Senhor venha e faça nos nossos dias. Cantamos tanto sobre isso, sobre Maranata, a hora vem. Mas nós precisamos ter fome suficiente para que isso aconteça. Precisamos ser uma geração que tem fome e sede. Que Jesus possa colocar isso no nosso coração de volta. Fome e sede por Ele. Existe uma urgência no coração do Senhor. E nós precisamos perceber isso. Nós não podemos andar distraídos demais, sem saber o que o Senhor tem para a nossa geração hoje. O Senhor quer que nós sejamos jovens, que fogem do maligno, que permanecem em fé. O Senhor chama nós, jovens, para viver de volta tudo que Ele já fez. E o Senhor diz que Ele quer fazer muito mais do que Ele já fez um dia. Muito mais do que aquele avivamento que a gente estuda muito, que a gente sabe muito. Ele quer fazer nos nossos dias, que possamos ter fome suficiente para que isso aconteça. Em nome de Jesus. O início de uma vida espiritual muitas vezes é difícil. Não só porque os poderes que nos causam preocupações são fortes, mas também porque a presença do Espírito parece quase imperceptível. Se, porém, formos fiéis às nossas disciplinas, uma nova fome é o primeiro sinal da presença de Deus. Quando permanecemos atentos a esta presença divina, seremos levados constantemente a novas profundidades do reino. Lá descobrimos com alegre espanto que todas as coisas estão fazendo-se novas. E é esse chamado que o Senhor tem para nós. Uma urgência em fazer nos nossos dias. Que sejamos esses que têm mais fome, mais sede. Que nós não sejamos mais essa geração que as pessoas dizem que é fraca, que é corrompida. Mas que sejamos esses que têm urgência em fazer o que o Senhor tem para nós. O Senhor tem planos perfeitos para nós nessa geração. E nós precisamos discernir o que cada um de nós devemos fazer. Individualmente, mas também coletivamente. O Senhor tem algo separado para cada um de nós. Muitas vezes o inimigo pode até dizer que você não tem talento algum, que você não tem porção nenhuma. Mas o Senhor diz totalmente ao contrário. Todos nós temos uma parcela nesse lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Maranata vai acontecer quando todos nós entendermos sobre fome e sede, sobre um lugar mais profundo de intimidade com o Senhor. Não é apenas falar, não é apenas vir ao culto, mas é viver uma vida ao redor da beleza do Senhor. Vivendo dias com urgência. O Senhor tem urgência em fazer novas todas as coisas. E eu queria que nós agora pudéssemos orar a respeito disso. Deus, nessa noite o Senhor diz sobre uma urgência, Pai, que o Senhor tem sobre fazer novas todas as coisas. E talvez muitos de nós estejamos olhando para outras coisas, ao invés de olhar para o Senhor, ao invés de olhar para as coisas que o Senhor tem reservado para nós. Deus, como o Senhor tem urgência, Pai, em fazer nos nossos dias coisas maiores, como o Senhor tem urgência que nós possamos viver diante da beleza do Senhor. Mas o Senhor fala sobre muitos corações ansiosos
com muitas distrações, olhando para muitas coisas que não é você, Senhor. E eu te peço, Jesus, que possamos enxergar nessa noite o que tem nos tirado, quais são as raposinhas das nossas vidas que tem nos tirado desse lugar, que tem nos tirado desse lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Jesus, avalie o nosso coração nessa noite, olhe para nós, Pai, que possamos ser incomodados e confrontados, Pai, por aquilo que nos tira do lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Pai, que a nossa geração, no dia de hoje, possa ver aquilo que tem nos afastado do Senhor. Pai, eu também quero te pedir perdão por todas as vezes que nós, Pai, não tiramos um espaço para o Senhor nos nossos dias. Nos perdoe por ser essa geração, Pai, que não tem tempo com o Senhor, que não tem mais fome, que não tem mais sede. Nos perdoa, Jesus. Nos leve a um lugar de arrependimento nessa noite. Nos perdoa, Senhor, por não ser santos como você é santo. Nos perdoa porque tantas vezes nosso coração está olhando para tantas distrações. Nos perdoa porque o nosso coração está tão distraído que não tem tempo para ouvir Tua voz, que não tem tempo, Jesus, para ver o que o Senhor tem para nós. Jesus, nos perdoe nessa noite, que possamos ser retirados desse lugar. Jesus, nos leve a um nível mais profundo. Queremos ir mais profundo. Nos perdoe, Pai, por sempre nos batermos nas coisas básicas. Jesus, nós queremos ir mais profundo. Nós queremos comer alimento sólido e não mais só o leite. Nós queremos ir para um lugar mais profundo. E eu te peço nessa noite, Jesus, gera no nosso coração, gera na nossa geração fome e sede. Jesus, gera no nosso coração uma urgência, Pai. Urgência em preparar o caminho para a Tua vinda. Nos prepara como uma noiva que te espera. Que não sejamos encontrados com a lâmpada apagada, Jesus. Que a lâmpada esteja acesa, que estejamos atentos, que estejamos preparados em tempo e fora de tempo. Jesus, nos prepara nessa noite. Nos prepara porque nós precisamos do Senhor. Sem você, Jesus, nós não conseguimos. Nós somos capazes, Senhor, de conseguir vencer o maligno. Se você estiver conosco, o Senhor é escudo para nós contra o pecado. Jesus, cura os corações ansiosos nessa noite. Cura os nossos corações preocupados demais com as coisas dessa terra. Nos cura, Senhor, nessa noite de olhar somente para as coisas da terra. Jesus, nos leve a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Jesus, abra os nossos olhos, Pai, nessa noite. Abra os nossos olhos a ponto de nós não estarmos preocupados com as coisas dessa terra. Abra os nossos olhos, nós queremos encontrar você, Jesus. Nós queremos ter um tempo na nossa agenda tão lotada. Nós queremos te encontrar, Senhor. Que os nossos pensamentos sejam levados sobre a eternidade, não mais sobre a terra, não mais sobre as preocupações dessa terra, Jesus. Ah, Jesus, o Senhor tem urgência em nos preparar, Senhor. Nos prepara, Jesus. Nos prepara nessa noite. Tira todas as raposinhas dos nossos corações. Tira todas as distrações dos nossos dias, Jesus, eu clamo. Pai, venha sobre as nossas vidas, Senhor. Venha sobre as nossas vidas tão agitadas, tão preocupadas. Vem sobre as nossas vidas, Senhor. Nós somos sim uma geração eleita. Nós somos sim uma geração que anuncia a volta do Senhor. Pai, que essa seja uma verdade nos nossos dias. Uma geração que proclama a Tua vinda, Pai. Estamos cansados, Senhor, de viver coisas, Pai,
que já aconteceram, o que já foram. Nós queremos viver coisas novas. Pai, o que grandes homens viram, Pai, que nós ainda não vimos. O que Paulo viu no caminho de Damasco, que fez a sua vida ser transformada. O que João viu. Pai, o que esses homens viram que a gente ainda não viu, que a gente ainda não experimentou. Nós queremos experimentar nessa noite, Pai. Nos perdoe por andar tão distraídos, Jesus. Nos perdoa por não perceber a Tua presença. Se o Senhor vem ou não vem, nós não percebemos. Pai, nos tira desse lugar. Que a Tua presença seja uma realidade nos nossos dias. Que o nosso tempo devocional, que o nosso tempo no lugar secreto não seja uma negociação. Que nós não Te busquemos somente porque nós precisamos. Que nós não Te busquemos só porque nós estamos vivendo dias ruins, dias maus, porque nós precisamos de cura. Não, Senhor, que nós possamos Te buscar verdadeiramente. Que possamos entender as dores do Seu coração nessa noite. Que possamos entender o que o Senhor tem para nós, Pai. Jesus, o Senhor nos chamou porque nós somos fortes, porque nós permanecemos em fé, porque nós conseguimos vencer as tentações. O Senhor nos chamou para isso, Pai. O Senhor nos chamou para esse tempo. E eu Te peço, Senhor, nos capacita nessa noite a tirar todas as raposas do nosso coração e colocar espaço para que o Senhor venha, para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor nos cure. Sabe, o Senhor me fala sobre corações ansiosos, corações que estão preocupados com tantas coisas, que não têm olhado para o Senhor. Pessoas que não têm encontrado um tempo na sua agenda para o Senhor. Pessoas que têm negociado o devocional, o lugar secreto. E se você é essa pessoa e você precisa de oração, você pode vir aqui até a frente, você pode levantar o seu braço. Nós queremos orar por você. Nós queremos que você seja uma nova pessoa, uma pessoa transformada, uma pessoa que busca o Senhor, uma pessoa que reconhece o Senhor, uma pessoa que está disposta a preparar o caminho para a vinda do Senhor. Se você se sente muito distraído, muito ansioso, não tem tempo para o Senhor, se você quer ir para lugares mais profundos de intimidade com o Senhor, essa é uma noite para que você se reconecte com o Senhor, para que você peça perdão para o Senhor, para que você se coloque à disposição do Senhor. Senhor, eu me disponho a ser essa geração, eu me disponho a ser esse jovem que não mais busca somente os próprios interesses, mas que busca os interesses do Senhor. Que possamos nos colocar nesse lugar onde o Senhor nos chama com urgência. Não é mais algo sobre negociar, não é mais sobre viver dias comuns. O Senhor nos chama para os lugares extraordinários que Ele tem reservado para nós. O Senhor nos chama com urgência para que Ele seja revelado, para que Ele venha. Em nome de Jesus, que possamos ser esses nessa noite. Se você precisa de oração, você pode sinalizar. Os líderes da casa, nós vamos orar por você. Mas não saia daqui sem dar uma resposta para o Senhor, sem dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sou esse jovem, eu sou essa pessoa que vai contribuir para o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que possamos ser esses.